Um século atrás, um meteoro colossal rasgou o céu e caiu nos campos de Ekhalar, deixando uma cratera fumegante e alterando para sempre a terra em seu redor. Desde então, o impacto se tornou sagrado. O brilho esverdeado emanando das rochas fragmentadas foi visto como uma luz dos deuses. Aldeias próximas construíram templos nas margens da cratera, e uma nova religião nasceu, adorando o coração celestial como um presente divino. Rituais envolvendo a poeira luminosa se tornaram comuns, prometendo bênçãos e visões. Entretanto, alguns afirmam que o poder do meteoro não é divino, mas algo muito mais sombrio e antigo. Quer então ver como você pode abordar impactos meteóricos no passado presente e assim alterar o seu universo, o seu cenário ou as suas histórias de uma maneira que fique muito mais interessante? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcamos e hoje estamos mais um episódio trazendo aqui técnicas literárias para deixar o seu world building cada vez mais legal, interessante e, obviamente, trazendo diversos elementos que vai deixar suas histórias bem mais legais. Então hoje nós iremos falar um pouco mais sobre meteoros, meteoritos, cometas. Não vamos se adentrar muito na questão da magnitude dos conceitos envolvidos, mas sim o que pode acontecer no quesito da observação e na queda desses corpos celestes como forma de alteração do seu universo de uma forma geral, o seu cenário, o seu mundo fantástico. E é interessante que quando a gente fala sobre a queda de uma forma geral, você tem de diversas formas. Velocidade, angulação, no caso até mesmo a composição desses meteoros, esses corpos celestes podem ser diferentes e assim criar geralmente situações diversificadas. No caso, eu queria começar com vocês falando um pouquinho sobre um site que eu achei deveras interessante, onde mostra um pouquinho sobre alguns elementos interessantes que podem ser abordados quando a gente fala sobre esse impacto. Então, vou trazer aqui para vocês antes de a gente adentrar mais profundamente aos tópicos que nós vamos abordar hoje. Então, pessoal, estou aqui na tela aqui para vocês o neo.fan barra asteroide traço launcher. Vou deixar aqui na descrição do episódio para vocês lá ver certinho, bonitinho. E aqui, obviamente, nós vamos fazer um impacto de um cometa. Nós temos aqui um cometinha, nós temos aqui o diâmetro, a velocidade e a angulação do impacto. Quer dizer, aqui no caso, aqui no 45 graus. No caso, eu deixei aqui Brasília como um bom ponto de impacto. Vou deixar até aqui na meiuca e a gente vai testando algumas coisas interessantes. Aqui o Lago Paranoá e assim a gente vai ver. Caso vocês fizeram uma maneira mais geral e ver como esses impactos podem ser gerados de uma tal forma, a gente tem o cometa, nós temos um asteroide feito de caso de ouro, aqui de ferro, aqui feito de pedra, de carbono, um cometa de maneira geral. A gente tem um diâmetro que vai de 1,5 km até 1 metro, nós temos a velocidade que vai de 1 km por hora até 100 km por hora, indo a uma angulação de 5 a 90 graus, onde pode pegar tanto diretão quanto pegar de raspão. De uma forma geral, uma coisa que é interessante a gente observar, vou deixar aqui, no caso, um caso pior do pior do pior de todos. Então vamos meter aqui um launcher para a gente ver. Tanto que vocês percebem que pelo fato de ter pego bem de lateral, muitas vezes não chega nem a formar cratera, ou nem mesmo chegar no planeta, devido ao atrito que acontece ter no nossa atmosfera. E como só apenas colocamos também um tamanho pequeno, de 1 metro, ele não foi o suficiente. Vamos então fazer uma pequena alteração, mudando para 90 graus e novamente pegando aqui o mesmo lugar e pá, para ver o que acontece. E com isso nós já temos já uma explosão que você consegue meio que ver. Não chega até os finalmente, não tem uns 40 km no ar, pelo fato de ver com muita força. Só que o que é interessante agora, garotada, eu vou deixar aqui, no caso 500, que é o tamanho que começa a ser setado o site, colocando aqui em uma velocidade de 1 km por hora com um lançamento a 90 graus, vindo com tudo meio que cheio.
Com isso, o que vocês podem já ver o que é interessante? Aqui já mostra, no caso, qual que é o tamanho da nossa cratera, pegando aí um total de 1,4 quilômetros de extensão. Considerando a quantidade de pessoas em volta, 265 pessoas, não seria algo tão cabuloso, mas elas seriam vaporizadas. E a cratera teria mais ou menos uns 300 metros de profundidade. Considerando a entrada dela e tudo mais, estariam 909 metros por segundo, impacto de 4 megatons de TNT, correspondente a uma explosão de Tunguska. Então, até uma referência caso você queira achar interessante. E é legal porque aqui já mostra diversos outros elementos, como, por exemplo, o impacto sonoro, onde você vê que, no caso, a cratera vaporização seria feita de 265 pessoas. Mas, no caso, seria estimada a morte de 11.341 pessoas devido ao impacto, no caso, sonoro, né? Desse Bell Shockwave, onde nós teremos pessoas sofrendo de injúrias pulmonares durante 3 quilômetros de distância, 4 quilômetros poderia deixar as pessoas surdas. Teríamos aí prédios que poderiam ser colapsados dentro de 6,9 quilômetros, considerando aí os prédios poderiam ficar abalados a sua estrutura e poderia ter possíveis colapsações de casas menores até 9,2 quilômetros. E o vento aí, teríamos aí algumas pessoas que seriam tacadas longe, 93 mil pessoas seriam voadas longe. No caso, teríamos uma tempestade igual a Júpiter de 2,1 quilômetros. Nós teríamos casas sendo levadas a 3,4. Nós teríamos, no caso, até uma velocidade de tufão pegando toda essa região aqui, ó. As árvores seriam derrubadas aqui, e aqui nós teremos um vento de 320 km por hora, onde a gente pegou algo mais simples. Nós pegamos 500 metros. Ah, mas Rafa, 500 metros é meio quilômetro. Sim, realmente, não é algo tão pequenininho. Mas se for ver, simplesmente um que não é 1,5, por exemplo, pegando em cheio na velocidade mínima, nós tínhamos aí essas coisas. Então é interessante porque, apesar desse site não ser necessariamente estupidamente crivo ou tudo mais, é interessante a gente imaginar mais ou menos algumas coisas no quesito de modificação estrutural. Tanto que um dos tópicos interessantes quando a gente fala sobre impactos de corpos celestes no nosso mundo fantástico é a mudança climática e geofísica do local. Vocês podem perceber, simplesmente pegando aqui, a questão do impacto que existe no quesito decibéis, o impacto sonoro que teria. Nós teríamos um impacto relacionado à cratera, não geraria, no caso, uma explosão de bola de fogo, talvez pela composição, mas nós teríamos ventos muito fortes, nós teríamos shockwave muito forte, tanto que a gente foi pegar até mesmo uma velocidade talvez até um pouco maior. A gente coloca aqui novamente, coloca uma velocidade, por exemplo, de... Você está aqui 30. Da mesma forma, com isso a gente tem um impacto maior com um quesito até de bola de fogo. Onde a gente pega aqui, ó, simplesmente aumentando um pouquinho mais a velocidade, já gera uma bola de fogo que pega, no caso, a quantidade de fatalidades, aqui pessoas que morreriam de, no caso, queimaduras de 2º grau. E quanto mais cabuloso teria, aqui ó, no caso aqui, a gente vê 202 mil pessoas com queimadura de 2º grau, 38 quilômetros de impacto poderia ter, gerando roupas que pegassem fogo, árvores poderiam pegar fogo dentro de 80 quilômetros, mais de 1 milhão de pessoas seriam carbonizadas devido à bola de fogo, e aqui o shockwave mostrando aqui o impacto maior e o choque que poderia acontecer. Então é interessante porque se você faz, por exemplo, numa região que não tem seres humanos, mas bolas de fogo, vento, destruição, magnitudes de terremoto que a gente pode observar aqui, onde a gente pega, no caso, uma região tão grande que pega outros estados, não apenas a região federativa. Então é interessante que quando você for usar impactos, no caso, grandiosos, de nível cataclísmicos, talvez seja interessante a gente avaliar um pouquinho, um ponto aqui, um ponto ali,
como forma de ver como isso pode realmente afetar diretamente. E óbvio, se você quer colocar algo um pouco mais cientificamente correto, vale a pena você ver a composição do meteoro que você quer, ver a questão da angulação, velocidade, outros aqui. Simplesmente é um simulador, que eu até não sei o quão verossímil seria, mas serve minimamente para você já ter uma ideia de quando você for construir o seu mundo fantástico, antes do ser humano talvez, ver a composição e a forma como isso pode acontecer, usando como referência também alguns meteoritos, um meteoro que extinguiu os dinossauros de uma forma mais interessante como ponto de impacto, e você já pode ter uma noção. E caso você queira fazer algo mais cataclísmico dentro de uma cidade, uma região, você pode meio que ter uma ideia, procurando aí no planeta Terra qual seria uma possível cidade próxima que seria algo mais parecido com o que você quer, e mete o meteorito ali e vê o que acontece. Pelo menos o tamanho disso para você ver o quão seria mais crível, talvez, o nível de identificação e a quantidade de impacto que seria entre um entre outro. O próximo ponto que eu queria falar com vocês é o quesito de elementos mágicos e tecnológicos. Aqui é interessante porque você não precisa necessariamente fazer algo cataclísmico, um gigantesco meteoro extinguador que vai vir e destruir toda a região, toda a cidade, mas algo um pouco menor, como a gente viu que existe um certo limite de tamanho, velocidade, de angulação, onde um não chega na Terra, o outro já chega, o outro chega maior, menor. Então você pode imaginar mais ou menos, utilizando as composições que a gente tem no próprio sitezinho para você ter uma ideia, e ver como algo pode gerar. E você pode utilizar até mesmo os fatores de impacto meteórico, no caso aqui que a gente viu as explosões de fogo, decibéis, ventos e terremotos. Mas se por acaso fosse a intensidade disso mágica? Ao invés de ser uma bola de fogo, uma cratera gigantesca, decibéis, até mesmo queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, assim, mas sim impactos mágicos. Cai um meteoro e dentro tanto acontece tais coisas, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então você pode modificar os efeitos físico-químicos que acontecem no meteorito normal e modificá-los para um padrão mágico. E você pode construir isso de uma forma tão etérea, com um objetivo muito mais de transformador do que algo muito mais destrutivo. Além disso, você pode até fazer algo mais etéreo se você achar interessante, onde o meteoro, o impacto que é gerado é simplesmente espiritual, ou prânico, ou qualquer outro fator. Então é interessante que você pode utilizar dos impactos que a gente colocou aqui, essa simulação que a gente colocou aqui, como forma simplesmente de identificar o tamanho e as diferenças dentro de um fator mágico. No caso, você poderia colocar um meteoro que caiu dentro de uma floresta e eles geram tantos quilômetros quadrados de um fator diferente daquela floresta. Eu quero fazer que minha floresta ela tenha capacidades temporais de passado, presente e futuro, onde existe uma pedra mágica que veio do espaço, que de lá gera uma distorção tempo e espaço. Ah, mas qual que é o tamanho? Você pode fazer de uma forma que você achar interessante. Mas se por acaso você quiser gerar um pouco mais de autoridade utilizando como parâmetros algo simulado aqui nesse site, por exemplo, você pode fazer e criar essas conexões. Até mesmo você pode fazer como uma forma mais tecnológica, como acontece, por exemplo, em Marvel, onde existe um meteorito de vibrânio que, ao bater no planeta Terra, gerou toda a riqueza de Wakanda, onde toda a tecnologia avançada veio não apenas do própria estrutura do material que veio, mas das influências que aquele material tinha em relação às regiões e às pessoas que estavam em volta utilizando desse material. Então você pode criar, juntamente com materiais fantásticos, minérios fantásticos, algo relacionado ao fator tecnológico vindo do espaço. Então quando a gente fala de energia, de magias, de tecnologia, qualquer coisa que a gente usa como um objetivo de resolver problemáticas, conflitos e situações, você pode construir todos os seus fatores. Tanto que tem um pedido no Discord que fala: ah, você poderia fazer um vídeo falando a diferença, o limite entre ciência e tecnologia? Apesar de que em alguns casos podem não ter, ou pode ter, da mesma forma que tem a Tecnomágica que junta um pouco os dois. A galera que gosta da lore de League of Legends entende bastante isso com a questão do Quintech e do Hextech. Mas tirando esse fator, que isso vai ser um vídeo mais pra frente, mas quando a gente fala simplesmente do fator de construir algo mágico ou tecnológico, tem como principal elemento fundamental
resolver problemáticas e explicar problemáticas. Então você pode colocar esse meteorito, esse meteoro, esse cometa ou outra definição que você achar interessante, ao bater, cair e fazer toda a sua destruição, seja ela mágica ou física, criando todo esse ambiente. E outra coisa que é bem legal, que no desenho Avatar, a Lenda de Aang, existe um episódio dedicado ao Sokka, onde ele aprende a arte da espada. E a espada que ele é feita a partir de um material que cai do espaço, tanto que ele chama de a sua espada espacial, feito de um meteoro, onde ele utilizou do próprio dobra de terra da Toff para ir quebrando e fazer todo o material e criar essa espada diferenciada. Obviamente não é algo muito especial, muito tecnológico, simplesmente é uma pedra espacial, porém existe esse fator de importância para o personagem, justamente criando essa questão de problemática. Então fica aí a dica para vocês, utilizando o site como uma forma de impacto físico, químico, biológico, estrutural daquela região, você pode fazer também, utilizar esse simulador como forma de interpretar como esse meteoro gera um fator mágico, fantástico, ou até mesmo que tecnológico, como material em Wakanda, ou simplesmente um flavorzinho especial, como aparece em Avatar, na Lenda de Aang. Um próximo ponto interessante que a gente pode abordar são os mitos e lendas. A gente pode construir diversas pequenas histórias justificando alguma coisa, como por exemplo, a vinda de seres espaciais, aquilo é apenas um protótipo de alguma coisa. Alguns que consideram a sopa primordial, a origem da vida aqui no planeta Terra, sendo algo que veio dos meteoritos, com o pessoal da panspermia. Então você pode criar diversas teorias, tanto verdadeiras, caso você queira fazer isso no seu universo, quanto mitos e lendas que justifiquem aquela coisa, como forma de criação e aprofundamento das suas histórias. O legal de mitos e lendas é que, indiferentemente qual seja o fator fundador desse mito, dessa lenda, seja um fator gênico, no caso da Gênese, seja um fator social, seja um fator construtivo, seja um fator religioso, seja um fator político, não importa qual que é a essência desse mito construtor, mas o objetivo é você tentar explicar de alguma forma, mística ou não, alguma coisa usando como base e exemplo aquele meteoro, aquele corpo celeste que veio do espaço de alguma forma. Seja ele do espaço, caso a pessoa conheça se feito uma estrutura ou uma história de gênero de ficção científica, ou simplesmente uma pedra divina que veio dos céus, seja de onde for, caso queira fazer uma fantasia um pouco mais antiga, caso uma coisa mais especial de uma forma geral. Então você utiliza como mitos e lendas uma transformação, uma composição de história que justifique alguma coisa. E essa justificativa mítica de lendas e histórias constrói muitas vezes respostas socioculturais que justificam outros fatores socioculturais. Você pode falar, por exemplo, que todo o desenvolvimento militar que existe na região, ou pelo menos naquela cidade onde o meteorito foi achado, ou foi levado pelo menos, tem essa justificativa porque aquilo foi um presente dos deuses, e aquele deus que veio representar era o deus da guerra, onde entregou um material pronto para as pessoas fazerem armas fortes que duram até hoje a partir desse material. Então a galera identifica-se como o principal elemento fundador porque existe uma lenda que diz que aquela cidade recebeu algo divino dos deuses, um meteoro com um material pronto para conseguir fazer a sua prosperação em guerras, caso queira fazer, por exemplo, um meteoro de, sei lá, a base de vibrânio, como foi feito, ou a base de ouro, caso seja interessante, possa justificar outras coisas. Ah, o caso dessa cidade, ela é bem desenvolvida, tem muita sorte nos negócios, porque o deus da fortuna mandou uma pedra de ouro vinda dos céus e caiu diretamente nessa cidade, trazendo uma prosperidade gigantesca. Então você pode criar diversos mitos e lendas que justifiquem alguma coisa, verdades ou não, políticas, econômicas, sociais, geográficas, religiosas ou qualquer outro elemento que você achar interessante. Então, dica master para construir o seu mito e a sua lenda. Crie uma história fictícia ou fantasiosa, até mesmo para o seu mundo fantástico, que tenha como principal objetivo justificar alguma coisa, seja ela social, política, econômica ou religiosa de uma forma geral, mas pode ter ver outros pontos também. Claro que futuramente eu já fiz até um vídeo que eu falei um pouco sobre como os mitos e lendas podem ser feitos, podem ser referenciados, mas é um vídeo bem velhinho, lá no primórdio, onde eu tinha muita vergonha na câmera e os meus vídeos eram uma porcaria. Então, provavelmente eu vou fazer um recap de vários vídeos antigos, trazendo aí
recapitulações interessantes. Mas, de forma geral, mitos e lendas ficam como esse objetivo de explicar alguma coisa, mas com um imaginário sociocultural gênios loci da região. Um próximo ponto interessante é a criação de criaturas fantásticas. O legal é que essas criaturas fantásticas podem ser tanto oriundas do espaço, caso um Venom da vida, onde tem esse simbionte que veio do espaço e com isso criou alguma conexão. Pode ser algo mais como, por exemplo, Alien, o oitavo passageiro, onde pode cair uma criatura, um ovo, onde o meteorito seja o ovo e existe esse espalhamento. Pode ser, por exemplo, o Predador, onde ele traz sim uma criatura do espaço, deixa aquele impacto feito com uma forma de criar uma biogenética, uma biomecânica em cima daquele planeta que precisa ser povoado de alguma forma, seja povoado anteriormente ou não. Então você pode criar diversas criaturas com explicações fantásticas espaciais que vieram desses espaçamentos. Seja ele algo que veio do espaço literal, sendo, por exemplo, um meteoro que caiu. Pode ser, por exemplo, fragmento de algo que, ao se espalhar pelo espaço, chegou caído de alguma forma. Pode ser algo proposital, como algo jogado ali, fazendo aquele impacto e gerar uma craterinha pequenininha ou até mesmo essa criatura. Pode criar uma mescla, não apenas algo simbionte, como acontece em Venom, mas sim algo que vai evoluindo junto, como, por exemplo, acontece no Alien, essa mistura que acontece. Ou até mesmo tem um filme antigo de terror que eu adoro, vou deixar aqui para vocês verem qual que é o filme que eu tô falando, porque agora que eu estou gravando eu não lembro, mas vou deixar aqui na hora de edição para vocês saberem que filme é. Que com isso a gente consegue criar diversas relações mutualísticas, simbióticas, cooperativas, diversas, onde você cria essas criaturas fantásticas. E o legal é que você pode tanto usá-la como criação do zero ou criação influenciada, onde você cria a criatura específica para gerar aquele metamorfo, aquela criatura simbiótica ou qualquer outra coisa que você queira fazer, e você mistura com uma outra criação sua ou com algo realista, caso você queira fazer uma alta fantasia, porém ambientada no planeta Terra, você pode criar aquela vaca que foi misturada com o alien que chegou. Ou até mesmo, caso você queira fazer, como eu expliquei num outro tópico, da influência mágica, onde as criaturas fantásticas vão criando sim essa influência mágica a partir da exposição que existe com aquele meteorito, seja energia, seja fator mágico, ou até mesmo uma mudança mutagênica que ele possa estar gerando com algum tipo de radioatividade. O próximo ponto que eu acho interessante é falar sobre cultura e sociedade de uma forma geral. O interessante, quando a gente fala sobre gênios loci, é o foco que você dá para aquilo. Se você quer fazer simplesmente um mito e uma lenda como uma justificativa para algo, beleza. Se você quer criar algo que gira em torno religiosamente a partir daquela região, perfeito. Mas se você quiser, por exemplo, criar uma cultura, uma sociedade inteira, baseando-se em toda a composição, cratera, história, lenda e o próprio material mesmo que veio do espaço, você pode fazer isso e você deve fazer isso se você achar interessante. De tantas regiões diferentes, onde você vai colocar a sua cidade, suas regiões, ou uma campanha inteira de RPG, você pode construir todo o universo, uma problemática em cima da queda de um meteorito, onde existe um grupo de pessoas ou uma cidade que se ergueu perante aquele objeto que veio do espaço, uma cultura que se ergueu devido àquela questão que veio do espaço, tanto que existem alguns vilões da Marvel antigos, ou até mesmo da DC antigos, que têm relações diretas com seres que vieram do espaço, seja eles algo mais pontual, ou divindades e entidades. Então você pode e deve, se você achar interessante, a construção de uma cidade, uma região, uma religião, um culto ou qualquer coisa, usando como base o meteorito, não as consequências do meteorito, como eu já mostrei no começo do tópico, onde você vê que aquela região tem uma história, aquela região tem um impacto, aquela região tem aquela coisa. Não. Devido à existência daquilo, surge algo, não influencia algo. Apesar que você pode criar sim uma relação com uma com outra, porém, o tópico que eu estou trazendo aqui seria você construir uma sociedade inteira baseando-se totalmente em cima disso. Onde você pode pegar até mesmo, puxar todos os tópicos que a gente viu. Tópico tecnológico, tópico de sistema mágico, tópico cultural, religião e todos os fatores. Mas aqui fica como principal objetivo essa conexão. E obviamente a parte narrativa mais próspera, que a gente fala sobre uma construção, que seria basicamente o conflito e a chamada para a aventura.
onde existe ruínas, onde existe problemáticas, onde existe conflito, onde aqui o impacto desse corpo celeste confere-se a um problema. Esse é o ponto de conflito, esse é a função, essa é a necessidade, esse é a motivação que leva aquele grupo a ir até aquele local ou fugir daquele local. Tanto que, por exemplo, tem alguns filmes de catástrofe que o objetivo é a galera fugir da zona de impacto, ou evitar que aconteça a zona de impacto, ou visitar o que aconteceu depois da zona de impacto. Então é interessante você utilizar da existência ou passada, ou presente, ou até mesmo futura, de um possível impacto que vai gerar toda a problemática. Independence Day, ou até mesmo, no caso, alguns outros que falam sobre impactos de meteoros, tem como a principal problemática evitar que isso aconteça. Então, essas sim são aqui as minhas dicas que eu acho que vale muito a pena. Obviamente, se você quiser trazer mais profundidade, você estuda quais são, por exemplo, as composições clássicas dos corpos celestes mais gerais que podem cair na Terra. Você pode criar o seu próprio, o seu material, o seu metal fantástico, onde você vai desenvolver as propriedades físico-químicas deles e com isso cria toda a questão, porque eu quero trazer que venha do espaço ou que venha realmente da Terra. Aí a liberdade é total e absoluta. Porém, fica aqui essa dica maravilhosa para vocês, onde vocês podem trazer tanto uma questão geográfica, cultural, de construção ou de destruição, caso vocês achem interessante criar esse movimento de problemática, onde a galera precisa fugir desse possível impacto. Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa aqui nos comentários se vocês já pensaram em colocar algum tipo de cataclisma e quais seriam alguns outros cataclismas que vocês acham interessante que a gente pudesse abordar. Algo mais focado em vulcões, algo mais focado em tsunamis, terremotos diversos, ou simplesmente algum outro elemento que vocês acharem interessante que eu possa abordar aqui no canal. Use a muito das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!